tem um nível coletivo. O testemunho também tem um nível individual, tem um nível coletivo. No individual você tem uma experiência subjetiva e objetiva, mas não vamos entrar nesses detalhes, falar sobre a questão do testemunho coletivo e individual. Para que o testemunho coletivo seja eficiente, é preciso que ele seja coerente, assim como o testemunho individual tem que ser coerente. Então, para ser coerente, você tem que ter um discurso que não seja autocontraditório. Então, na Bíblia, Deus chamou um povo, como diz lá em Apocalipse 14, 6 e 7, 6 a 12, né? Para pregar o evangelho eterno. A palavra é no singular, né? O evangelho, está aí a expressão singular. O evangelho eterno é um evangelho só para pregar no mundo todo, certo? Como que você pode manter uma unidade de pregação sem contradições, sem incoerências, sem divergências, com pessoas pregando em todo o globo terrestre? Note a dimensão dessa obra, né? Então, me disse assim, olha, eu quero que você vá e pregue essa mesma mensagem. Me dá um livro aí, como a Bíblia, diz, eu quero que você pregue essa mesma mensagem. Mas não pode ter divergências, não pode ter incoerências, contradições. Você tem que pregar as mesmas crenças, as mesmas doutrinas. Como você poderia fazer isso? Então, é preciso que haja uma certa unidade, uma certa padronização nos procedimentos e nas interpretações da mensagem, que é para ser coerente. Então, veja, o único mecanismo que você tem para unificar isso, do ponto de vista de procedimento humano, de organização, de estrutura humana, é um sistema organizacional, administrativo, que tenha centralização. A centralização nos seus fundamentos principais, básicos. Então, o único lugar na Bíblia onde você tem um sistema administrativo, organizacional e financeiro dado pelo próprio Deus é na Bíblia e no Antigo Testamento. O Novo Testamento não tem isso, porque o Novo Testamento, em dezenas de passagens, ratifica e endossa o Antigo Testamento como sendo a palavra de Deus. E o Novo Testamento é o eco repetitivo e de realização do Antigo Testamento. Não é uma nova mensagem, é a antiga mensagem, digamos, no seu cumprimento, na sua realização. Foi profetizado e está se cumprindo. Eu não vim revogar, eu vim cumprir, no sentido de fazer, de efetivar o que os profetas disseram. É isso que Jesus veio fazer. Não cumprir no sentido de extinguir, como muitas pessoas interpretam. Jesus veio realizar. Se ele não veio abolir, veio cumprir. Cumprir não pode ter o sentido de extinguir, senão a segunda cláusula estaria em contradição com a primeira. É uma contradição, não vim abolir, eu vim extinguir. Não, o que é isso aí? Jesus não bebia, ele sabia muito bem, tinha um raciocínio coerente. Então, não vim abrogar, eu vim cumprir. Cumprir no sentido de realizar, de tornar efetivo, de executar, de realizar as profecias. Então, Deus deu um sistema organizacional administrativo, que o único lugar que ele está delineado com detalhes é o Antigo Testamento. Outra coisa é que no Novo Testamento você tem uma igreja embrionária ainda, nascente, ela não tinha maturidade, e era uma igreja ilegal, uma igreja que estava sob perseguição, vivia dispersa, né? Mataram logo o apóstolo Tiago, logo no início. Então, pelo menos um apóstolo foi sacrificado, né? Então, se você tem aí uma igreja que não tem maturidade nem temporal e nem tem oportunidade pela legalização de se estruturar organizacionalmente. Então, você não tem informações detalhadas das organizações, mas você tem um sistema organizacional que começa a imitar o Antigo Testamento, com o sistema de concílio, que era a congregação, o correlete do Antigo Testamento, que é a eclésia, o correlete, a congregação, é a mesma coisa, que é o que faziam e reuniram a congregação de Israel, é o correlete que eles chamavam, né, a congregação. Você tinha era quem definia tudo, que era válido para todos, que é o concílio de Jerusalém. Você tinha os apóstolos, que equivaliam às tribos de Israel, às cabeças das tribos de Israel. Você tinha os presbíteros, os diáconos, que eram os anciãos, os sacerdotes, os levitas, que faziam o trabalho de ministrar a palavra e de dirigir o povo. Então, você tem um sistema organizacional estruturado, ainda que embrionariamente e esquematicamente, mas não tinha maturidade, nem profundidade dos detalhes do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a fonte
que um ser humano vai dizer, eu quero saber de alguma organização, algum tipo de sistema administrativo, algum sistema financeiro que tenha sido dado por Deus, pelo céu. Onde é que está isso? Com detalhes. Você tem isso no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, o sistema organizacional destinava-se a unir as tribos de Israel. Era uma região do tamanho do estado de Sergipe. Então, você tem aqui na Bíblia, em Malaquias 3:10, trazei os dízimos à casa do tesouro, diz aqui no verso 10, né? Roubará, trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Então, você tem, para que haja mantimento na minha casa, você tem, que casa do tesouro é essa? E quando você vai analisar a casa do tesouro, eu vou aqui apenas citar as passagens, vamos passando, e depois a gente pode voltar com detalhes e analisá-las conforme a provocação aí dos pastores, né? Quando você chega em Malaquias 3:10, você não tem congregacionalismo. Quando uma pessoa diz assim, Malaquias 3:10 está falando que o dízimo deve ficar na guerra local. Ele está tendo uma compreensão completamente equivocada. Deus queria organizar um povo, 12 tribos de Israel, do tamanho da região de Sergipe, aproximadamente, e ele sentiu, Deus viu, que precisava de um mecanismo, não só da mensagem, do temor de Deus, da fraternidade, da origem sanguínea deles, da fraternidade tribal, da origem genealógica de Abraão, tudo eram elementos culturais, elementos familiares, elementos tribais, elementos, digamos assim, de natureza religiosa, para unir o povo. Deus tinha tudo, mas, além disso, Deus sacramentou a unidade do povo com o sistema organizacional. O sistema organização é o mecanismo de unidade. Nas empresas aí fora, no mundo, entre as nações, ao longo da história da humanidade, tanto as nações antigas como as modernas, todas. As pesquisas na área de psicologia social, que é a minha especialização, e organizacional, porque o meu doutorado em psicologia versa exatamente sobre a psicologia dos grupos, as psicologias organizacionais, das nações, dos povos. Entre as nações e entre as civilizações humanas, não existe relacionamento humano sem estruturação e hierarquização. Hierarquização no sentido de estratificação de posições. E isso Deus fez, porque Deus criou o ser humano e ele percebeu que era necessário isso. E ele estabeleceu um sistema organizacional, um sistema administrativo financeiro centralizado em Israel, que era pequenininho, era pequeno, eles estavam dentro de um caldeirão cultural único. Agora, imagine você ter uma igreja que agora vai trabalhar no planeta inteiro, com distâncias enormes entre si, culturas diferentes, idiomas diferentes, né? E tradições diferentes, diversas, e essa igreja tem que manter uma união doutrinária, teológica, e pregar a mesma mensagem angélica de Apocalipse 14:6-12, a mesma mensagem, o único evangelho eterno, de fazer discípulos que creiam semelhante em todo o planeta Terra. Se Israel tinha dificuldade de manter a unidade com todo esse mecanismo divino, numa região do tamanho de Sergipe, com toda a afinidade cultural e teológica que eles tinham, imagine agora você manter uma unidade no mundo inteiro. O único mecanismo que nós temos experimentado, que demorou, funcionou durante 1.500 anos aproximadamente, mecanismo administrativo e financeiro, né, organizacional, que funcionou de fato e foi estabelecido por Deus para seu povo, e que é legítimo que a igreja se aproprie desse sistema para continuar na linha do projeto divino, é o sistema organizacional de Israel. Você não tem outro. Você não tem outro. Você não tem nenhuma proposta fora da Bíblia que possa substituir isso. Então, a Casa do Tesouro se constitui a alternativa. E a Ellen White vem e sacramenta, ela endossa o sistema da Casa do Tesouro já numa linguagem adaptada aos nossos dias e ajustando os princípios, evidentemente os princípios da Casa do Tesouro, não os detalhes, mas os princípios da Casa do Tesouro, ajustando ao sistema organizacional adventista, em sistema de associações, de uniões, associação geral, porque nós sabemos que a divisão já vem no momento praticamente do fim da vida dela, né? De 1913, 2 anos depois, ela estava falecendo. Mas ela ratifica de forma tácita, digamos assim, as divisões também, né? Que foram, digamos assim, estabelecidas 2 anos aproximadamente antes do falecimento dela, né? Então, você tem a Casa do Tesouro como sistema, o único sistema. O sistema congregacional não existe na Bíblia, a não ser no contexto do Novo Testamento, mas aí se justifica pelo fato de ter um sistema embrionário e ser um sistema que vivia sob perseguição. Por isso que as igrejas eram nas casas, a igreja não podia ter propriedades, a igreja não podia ter santuário, ter templos, não podia ter escolas, né?
A história do cristianismo primitivo é uma escola de uma igreja, é um exemplo de uma igreja dispersa, né? Não tinha possibilidades, condições legais para formar uma organização amadurecida. Mas nós percebemos que os apóstolos e os discípulos eles começaram a imitar na nomenclatura e na dinâmica a estrutura organizacional do Antigo Testamento, né? Posteriormente, a igreja amadurece e, quando Deus restaura seu povo, no final dos 2.300 anos, a igreja adventista nem planejou, digamos assim, agora nós vamos fazer a casa do tesouro. Não, a igreja adventista começou a voltar à Bíblia. E quando você volta à Bíblia, meus amigos, é inevitável, inescapável, você acaba caindo num sistema da casa do tesouro. Então, em Israel não existia congregacionalismo, então, quando Malaquias fala de casa do tesouro, está falando do sistema organizacional que foi deixado por Neemias. Então, Neemias é que vai trazer ali todos os detalhes da Casa do Tesouro, capítulo 10, capítulo 12, capítulo 13, nós temos os detalhes da Casa do Tesouro. Os detalhes da Casa do Tesouro também estão em 1 Crônicas, né, no capítulo ali 31 de Crônicas. Você tem também a explicação sobre como funcionava a Casa do Tesouro. E aí você vai poder entender que o que acontecia em Israel é que todos os dízimos e ofertas eram levados de todo Israel, de carroças e também jumentos, era levado para o santuário. E lá no santuário eles tinham uma equipe de tesoureiros, e cada equipe de tesoureiro tinha superintendentes, ou seja, auditores, que eles supervisionavam e auditavam o que estava acontecendo, isso que nós percebemos na Bíblia. E havia prepostos do santuário que iam para as cidades e ficavam lá para receber os dízimos da oferta e distribuir para pagar os levitas em todo Israel. Quer dizer, nenhum israelita dava dízimo para levita, nenhum levita recebia da igreja local, mesmo depois do cativeiro babilônico. Mesmo depois do cativeiro babilônico, os judeus, né? Eu tenho até 9h40, né? Os judeus eles não devolviam o dízimo na sinagoga, ele levava o dízimo para a casa do tesouro, entendeu? E você tem aí o caso clássico que prova isso, que é o livro de Neemias. Eles voltam, né, e eles continuaram fazendo assim até os dias de Jesus. Então, o que nós percebemos é que o sistema da casa do tesouro atravessou vários exílios, houve guerras, destruição do templo, reconstrução do templo, durante 1.000 anos, olha, 1.500 anos, olha que 1.000 anos não é pouca coisa. O Brasil tem 500 anos de existência, né? Você ter um sistema organizacional que dure 1,5 milênio é algo realmente extraordinário. Eles podiam ter mudado, adaptado, modificado. Quer dizer, a única ocasião que se tentou modificar e se modificou de fato foi no período de Jeroboão. Mas no período de Jeroboão foi uma apostasia, e o que provocou, recrudesceu e afirmou a apostasia, está lá em 1 Reis capítulo 12, foi exatamente a separação da casa do tesouro. Eles pararam de levar seus sacrifícios para o santuário, seus dízimos, suas ofertas, e como esse esquema de levar os dízimos para a casa do tesouro e ter os sacerdotes pagos pelo sistema organizacional mantinha a unidade do povo, eles se desvincularam, rejeitaram o sistema sacerdotal de Jerusalém, expulsaram os sacerdotes levitas para Jerusalém, nomearam os sacerdotes leigos, que simplesmente queriam ter um cargo, fazer um biscate religioso para ganhar um trocado a mais, e Jeroboão construiu capelinhas nos morros, construiu 2 templos enormes, um na fronteira com Judá e outro no norte de Israel, lá para o lado perto do Mar da Galileia, para aquelas bandas lá em Dan, do norte. E aí ele disse, você não precisa ir para Jerusalém. E quando ele desvinculou o povo de Jerusalém, ele desvinculou o povo da Casa do Tesouro. Desvinculou da Casa do Tesouro, ele desvinculou do ministério da Casa, que era pago pela Casa do Tesouro, que pregava uma mensagem homogênea, uma mensagem única. E quando houve essa desvinculação, eles começaram a criar suas próprias doutrinas e criaram um sincretismo religioso. Então, a apostasia dos samaritanos foi de tal modo que Jesus foi claro ao falar para a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. Jesus imediatamente disse, em Gerizim ou aqui nesse monte, ele disse, olha, nem lá nem cá, mas a salvação vem dos judeus, vocês não têm mais nada para oferecer. Vocês não têm mais nada para oferecer. Apesar de todas as distorções que o sistema do santuário, infelizmente, acabou adquirindo ao longo do tempo, ainda era o sistema que conservava a mensagem para aquele tempo.
Então, a Casa do Tesouro é um sistema organizacional bíblico, é o único sistema organizacional dado por Deus, é um sistema testado por 1,5 milênio, é um sistema que sobreviveu a uma série de crises nacionais, crises morais, crises espirituais, e mesmo assim se manteve. Foi quem garantiu a unidade do povo de Judá depois da divisão entre Judá e Israel com a apostasia de Jeroboão, né, filho de Nebate, tá, em 1 capítulo 12. Garantiu a unidade doutrinária ministerial dos judeus, garantiu o cenário para a vinda de Jesus e preparou o cenário para a pregação do evangelho e a fundação da igreja cristã. Se você tirar a Casa do Tesouro, os sacerdotes vão fazer um ministério independente e vão receber seu dízimo dos membros em congregações ou individualmente. Daqui a pouco vão ter suas crenças conforme bem entendem, e aí não há mais evangelho eterno, não há uma mensagem única, não há homogeneidade na igreja. É o melhor. Você quer destruir a igreja adventista? Você não precisa atacar sábado, você não precisa atacar santuário, etc, etc. E tudo isso vai dividir, claro, pode dividir, mas se você quiser dividir no atacado, se você quer dividir o rebanho, se você quiser matar a unidade da igreja de uma forma, de um golpe só, acabe com o sistema administrativo financeiro dos adventistas do sétimo dia, simplesmente assim. Você destrói a unidade administrativa financeira, os pastores vão receber dízimo dos distritos ou das suas congregações, lá nos destinos das congregações eles vão construir novas igrejas, vão ficando independentes da associação, estão filiados só por uma fraternidade histórica, e de repente, com o tempo, cada um vai criando doutrinas diferentes, nuances um pouco diferentes, vão mudando, daqui a pouco você vai ter uma igreja adventista fragmentada, descaracterizada, não só por unidades administrativas, mas também por ministros que não mais têm uma interlocução, não tem mais um discurso único, principalmente quando estiverem distantes, nos Estados Unidos, outros na China. Não vai ser mais a igreja adventista, não existe mais nisto cremos, não tem mais escola sabatina, cada um estuda, cada um vai fazer sua escola sabatina local, regional, né, congregacional. Aí detona-se a igreja adventista. É por isso que, geralmente, o herege ele começa atacando a doutrina e acaba atacando a administração da igreja. Por quê? Porque se ele conseguir detonar a unidade administrativa organizacional dos adventistas, ele destrói a igreja adventista. Você destruir a unidade administrativa financeira, você destrói a unidade ministerial, né? Destruir a unidade ministerial, você destrói a unidade doutrinária teológica. O discurso não vai ser mais homogêneo, não vai ser mais concordes, né? E se você destruir a unidade doutrinária teológica, você destrói, evidentemente, a unidade missiológica. Porque o que é que eu vou pregar, afinal de contas? Qual é a minha missão? Não sei que mensagem. Se eu prego uma, você prega outra, você prega outra. Eu me lembro que uma vez eu vinha no ônibus e tinha um pastor da igreja presbiteriana e ele estava comigo no mesmo banco, estavam sentados lado a lado. Era meu primeiro ano de ministério e ele já era um pastor veterano, já de uma certa idade. E aí conversávamos alguns assuntos e, num dado momento, eu me saí com essa. Ele disse assim: ô pastor, eu tenho uma curiosidade, eu sou um pastor novo, é o meu primeiro ano de ministério, o senhor já é uma pessoa de bastante tempo, ele me disse lá quantos anos trabalhando na obra. Ele disse: eu quero que o senhor me explique uma coisa que me intriga e me incomoda. Eu creio que eu sou ministro do Evangelho, eu prego a Jesus Cristo, eu prego a Bíblia, né? Eu quero que as pessoas entendam, mas eu prego. Eu te mandei minha corrida, você não me deu bola, não falou nada. Não deu bola para mim ainda. Mas eu prego que o sábado é dia de guarda, que ele Deus está em vigor, que as pessoas morrem e esperam o dia da ressurreição, que estão dormindo em Cristo. Não é? Eu prego que carne de porco é errado, que Levítico 11 está em vigor, que o Velho Testamento não foi abolido, o Antigo Testamento ainda é válido e tal. E aí eu falava essas coisas assim, eu disse, e ele me olhava, ele se ajeitou na cadeira e começou a me olhar assim, eu senti que o semblante dele ficou um pouco apreensivo. Eu disse: eu quero que o senhor me diga uma coisa. Quem é que está com o Espírito Santo, com a verdade? Porque eu sou ministro de Deus e prega tudo ao contrário que eu prego. Eu prego sábado, o senhor fala domingo. Eu prego não carne de porco, o senhor sim carne de porco. Eu digo sim, Antigo Testamento. O senhor diz não, no Antigo Testamento. Vai para o céu, eu digo vai não. E fica essa história toda. Como é que funciona isso, pastor? E eu poderia dizer isso até da igreja dele, sabe disso? Se você for ver as igrejas presbiterianas, os presbitérios que existem no mundo, você vai ver que cada presbitério tem que ser... tem ênfase doutrinária diferente. A igreja batista é a mesma coisa. Qual é a batista que você faz parte? É aquela da carismática, não carismática, tradicional, tal, que crê assim, que crê assado?
que pratica lava-pés, não pratica lava-pés, que faz isso, que faz aquilo. Então, assim, isso pode ser dito dele, exatamente porque as divergências doutrinárias entre eles acontecem exatamente pelo congregacionalismo. E a associação deles é uma associação muito flácida, né? É uma espécie de convenção que você se associa, mas você tem muita independência congregacional. Então, ele ficou muito chateado, ele disse que ele não gostava de briga, mas se os adventistas queriam brigar, os presbiterianos sabiam brigar, e tá. Ele disse, não, não quero brigar, eu só quero que o senhor me explique isto aí, né? E se o senhor quiser, nós podíamos até marcar uma vez por semana, cada 15 dias, nos encontrar e conversar, vamos estudar a questão do sábado. Eu acho que eu tenho a aprender com o senhor pode aprender, talvez, alguma coisa, nós possamos estar um ao outro e tal. Mas ele não gostou da proposta, por mais assim que eu tivesse procurado falar com brandura. Então, nós não saltamos e cada um foi para o seu canto, né? Cada um foi para debaixo da sua figueira, debaixo da sua vinha e não houve mais acordo. Mas o fato é que se nós adventistas fôssemos adotar o congregacionalismo, não há dúvida de que seria uma questão de tempo para que nós pudéssemos dirigir um ao outro e perguntar um para o outro, minha casa, nós somos adventistas, e por que nós pregamos doutrinas tão distintas, tão diferentes, tão opostas uma à outra, né? A unidade congregacional, a unidade organizacional, melhor dizendo, depende da unidade de um sistema administrativo unificador, que é a Casa do Tesouro. Isso é uma coisa inegável, é uma coisa que não pode ser omitida. Então, nós, pastores adventistas, nós temos que insistir nesse ponto. Não é por um capricho, não é por nossa manutenção meramente, embora tudo isso está envolvido, mas é principalmente porque é o projeto de Deus, é o plano de Deus. Irmão, te falar isso, é o plano de Deus, né? Naquele livro que agora está em PDF, né, que é Teologia das Ofertas e Perguntas sobre Dízimo, eu trato com bastante detalhe sobre isso na pergunta 24. Os pastores que por acaso tiverem esse livro, aí em PDF ele já está disponível, na pergunta 24. Eu trato em detalhe, quer dizer, eu cito a parte em que a irmã White fala sobre a importância da associação, do presidente do campo, né, que são os responsáveis pelo recolhimento do dízimo para manter as necessidades da obra, né? E ela qualifica, claro que ela diz que a congregação local é Casa do Tesouro como representante para recolher os dízimos e repassar a associação. Ela é parte do processo, mas ele diz que os dízimos e ofertas devem ser entregues na associação, né? Quando houve aquele episódio lá de que ela enviava seu dízimo para o sul dos Estados Unidos, a gente conhece toda a história, abordei essa questão também no livro, nesse mesmo livro que eu citei, em que ela, depois que o problema foi sanado, que as verbas compartilhadas foram adotadas pela obra, e a igreja no sul dos Estados Unidos melhorou financeiramente, vieram oferecer dízimo para ela enviar. Ela disse, olha, eu poderia até fazer isso, mas eu vou ter que dar um conselho melhor, há um caminho melhor. Aproxime-se da associação onde você mora, aproxime dos seus irmãos. É isso que deve ser feito. Ela disse, esse é o caminho melhor que Deus recomendou. O que eu fiz como profecia, porque Deus me orientou para eu fazer, para não divulgar para ninguém imitar o meu exemplo. Ela diz isso claramente, eu botei isso aí no livro, no mesmo livro, Teologia das Ofertas, e pergunto sobre isso. Mas, de vez em quando, aparece alguém citando fora do contexto. Mas, irmã White, ela é extremamente organizacional, e ela adotava e defendia o sistema da Casa do Tesouro. Ela não fez estudos tão amplos e profundos sobre o tema, mas a coerência que ela tem com a Bíblia, com a mensagem bíblica sobre a Casa do Tesouro, é simplesmente impressionante como ela ratifica, inclusive, a visão de vanguarda dela, de adaptar os princípios da Casa do Tesouro e sua utilidade e validade para o sistema organizacional adventista, que é uma adaptação da Casa do Tesouro às condições e às realidades do mundo pós-bíblico, né, que nós poderíamos dizer assim. Então, o sistema da Casa do Tesouro é, de fato, um sistema essencial e fundamental para os adventistas do sétimo dia. Né? Nesse sistema, vocês conhecem na Bíblia, né? Eu volto a repetir, assim como os pastores recebiam um salário semelhantemente igualitário, havia algumas diferenças de acordo com o número de filhos, né? E havia uma diferença também para o sumo sacerdote da família de Arão, que ele ficava com algumas ofertas especiais pela função que exercia, né? Os levitas recebiam, havia uma isonomia muito grande entre o pagamento dos levitas. E levita nunca recebia dízimo nem de membro e nem recebia dízimo local. O dízimo era sempre ia para a Casa do Tesouro e voltava em carroças e jumentos, ia em carroças e jumentos para a Casa do Tesouro, depois eram contabilizados, etc., armazenados e voltava para os levitas no meio de moral. Por todo Israel. Era um trabalheiro enorme, não tinha Pix, não tinha TED, não tinha
nenhum tipo de transferência imediata, mas eles faziam isso e Deus fez isso por quê? Deus fez isso porque era um fator de reconhecimento da soberania divina, de mordomia, era um elemento que estava ligado à adoração, para manter a própria adoração e manter a missão, o ministério e a unidade da igreja. Então, volto a dizer, fortaleça a casa do tesouro e você fortalece a unidade da igreja. Alguém pode dizer assim, mas tem abuso, bom, isso vai ter, não importa onde você estiver, onde houver livre-arbítrio, só não vai haver mais problemas depois que o pecado foi erradicado, porque aí o mal não se levantará uma segunda vez por causa do exemplo que já foi de todo o mal, todo o dano que causou. Mas até no céu, que era uma organização perfeita, tinha um administrador que era um problema, que foi Lúcifer, e depois levou um bocado de obreiros e funcionários junto com ele para as trevas. Então, onde você estiver aqui nesse mundo de pecado, qualquer sistema organizacional, qualquer estrutura ou hierarquização vai ter problemas, porque são os humanos. Mas é um instrumento de Deus, é um instrumento, é uma doutrina bíblica, tanto quanto outra, a doutrina da unidade e o sistema da casa do tesouro. Nós, volto a dizer, nós pastores precisamos vivê-la, acreditar nela, resgatar a legitimidade da casa do tesouro. Alguns irmãos não são fiéis no dízimo das ofertas porque eles não acreditam no sistema organizacional. Eles partem de exemplos isolados, de mau exemplos de alguns líderes, eventualmente, que todo líder comete erros, todos nós cometemos, mas aí pega aquele erro de algum líder e aí põe uma lente em cima, um telescópio, né, amplia, hipertrofia o erro de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos e, então, extrapola para toda a igreja, para toda a organização, desqualifica a obra de Deus inteira por causa de meia dúzia de erros, de meia dúzia de pessoas, um grupo de pessoas, e assim por diante. Nós precisamos ter a maturidade para reconhecer que essa obra é santa, Deus está nessa obra santa, fazendo o seu trabalho para proclamar o Evangelho eterno. É a única igreja que está pregando realmente a tríplice mensagem angélica, as outras já abriram mão completamente. Temer a Deus e dar-lhe glória, agora vem um motivo, porque vindo é hora do seu juízo, ninguém acredita mais nisso, ninguém acredita mais na lei de Deus, a lei já foi abolida, o juízo já era, você passa direto, você não é julgado, porque quem crê em Cristo não é julgado, alguns dizem, né? O Antigo Testamento foi todo abolido, o Novo Testamento foi abolido até a morte de Jesus é o Antigo Testamento, tudo que foi Jesus falou até antes da sua morte é o Antigo Testamento, abolido também. E aí começam por aí, passando... Adoro é aquele que fez os céus, a terra, o mar, o das águas, eles já aboliram também, porque o sábado já foi abolido, porque ali é uma citação do quarto mandamento, né, que dá ênfase no criacionismo, que eles também já não creem mais, são evolucionistas, né? Então, assim, não querem abrir mão das tradições de Babilônia, estão completamente comprometidos. A Igreja Adventista, sem nenhum demérito para contra as igrejas, porque a grande maioria do povo de Deus está em Babilônia, né? Mas nós temos que entender que a Igreja Adventista tem realmente uma mensagem diferenciada, tem um sistema, uma proposta diferenciada, e ela não pode abrir mão dessa unidade, dessa homogeneidade, dessa coerência doutrinária e teológica, porque há uma injunção, há um imperativo sobre os adventistas de pregar uma única mensagem angélica em todo mundo. Isso só pode ser feito com unidade organizacional ampla e global. E essa unidade ampla e global de uma denominação cristã só pode acontecer se for por um sistema que amarre as pontas, que tenha amarras seguras para não permitir desvios e abusos. E essa amarra, além da operação do Espírito Santo, da doutrina, da fraternidade, da esperança e da submissão, é o sistema organizacional. Aliás, o próprio sistema organizacional é uma dádiva de Deus e é operada pelo Espírito Santo, para que tudo possa acontecer com decência e ordem, né? De modo que essa é a minha palavra para os pastores nesta manhã, de que nós sejamos gratos a Deus e louvemos a Deus. Eu estou aposentado, e até hoje eu me admiro, eu me encanto com a nossa igreja, como que Deus usa a obra adventista, né? Mesmo nas grandes crises, o sistema organizacional foi um elemento chave para manter a estabilidade e a prosperidade da igreja na sua missão, na sua organização, né? Nós, os adventistas, somos a igreja da crise, nós nascemos de uma decepção, passamos pela Guerra da Secessão, passamos pela Primeira Guerra Mundial, passamos pela peste, a gripe espanhola de 1918 a 1920, passamos pela quebra da Bolsa de Nova York, passamos pela Segunda Guerra Mundial, né? E vocês podem pegar o desafio, vocês são obreiros, entrem no Statistical Report, aí no Google, né? A estatística da igreja, vocês vão ver que nesses períodos de crises, houve anos que a igreja cresceu mais do que nos períodos de paz. Então, você vê que a igreja adventista é a igreja que não respeita a crise.
e um dos elementos que manteve a igreja estável, com credibilidade e mantendo uma ação unida e coordenada, foi o sistema organizacional. O sistema organizacional não é Deus, mas é um instrumento de Deus. Como os ministros não são deuses, mas são ministros, instrumentos de Deus. Assim como a Bíblia não é Deus, mas é a palavra de Deus. Então, nós cremos que o sistema organizacional é uma proposta divina. Vamos continuar aderindo, fortalecendo, orando, para que, como diz a irmã White, eu selecionei aqui um trecho muito interessante dela, que vocês todos conhecem, mas só a título de reafirmar esse pensamento, ela diz assim: alguns têm apresentado a ideia de que, ao nos aproximarmos do fim do tempo, cada filho de Deus agirá independentemente de qualquer organização religiosa, mas fui instruída pelo Senhor de que, nesta obra, não há isso de cada qual ser independente. E aí ela vai reforçar, isso está em Obreiros Evangélicos, página 487, né? E ela vai dizer que, à medida que o tempo passa, a organização deve ser fortalecida e não enfraquecida. De modo que a Casa do Tesouro, na realidade, é uma expressão que define o sistema organizacional que foi adotado em Israel e adotado e adaptado pela Igreja Adventista hoje como única proposta bíblica que nós temos para um sistema organizacional, né? Então, a Bíblia não tem espaço para o congregacionalismo. E o argumento que o Novo Testamento não tem o sistema da Casa do Tesouro já foi bastante explicado, inclusive em teses doutorais da própria Andrews, e que a igreja cristã primitiva jamais poderia reproduzir uma organização amadurecida, porque ela era nova, o tempo das partes do Novo Testamento são de poucas décadas, a igreja adventista, para amadurecer, ela levou o movimento em 1844, ela só vai adotar um sistema amadurecido em 1901, porque o sistema de 1863 ele era híbrido, e nós sabemos disso. Então, a igreja adventista, se você calcular de 1844 a 1901, você tem quase 60 anos. Se você calcular de 1863 até 1901, você tem quase 37 anos. Então, para uma igreja em tempo de paz, uma igreja legalizada, levar quase 40 anos para se organizar, imagine uma igreja ilegal, perseguida, e que matavam os pastores, matavam os líderes. Era uma igreja ilegal, perseguida não só pelos romanos, mas perseguida pelos judeus. Então, a pessoa querer cobrar que a igreja do Novo Testamento tem a mesma estrutura, organização amadurecida que tinha os israelitas, é uma pessoa não ter um mínimo de bom senso. Agora, a igreja, assim que acabou a perseguição, a igreja logo se organizou. Estrutura organizacional pós-Novo Testamento, quando a igreja se torna legal, com Constantino, a igreja se organizou e se estruturou poderosamente, um pouco antes disso, inclusive. Então, o problema com o Novo Testamento é exatamente o clima. É uma igreja embrionária e uma igreja sob perseguição. Mas, volto a dizer, nós temos a proposta bíblica, aderimos a ela e com ela ficaremos até Jesus voltar. Que Deus nos abençoe e nos conceda satisfação, alegria e firmeza nessa convicção de que o dízimo e as ofertas devem estar na mão da Casa do Tesouro, sistema organizacional da igreja. Amém. Obrigado, pastor Demóstenes, por essa aula. Colegas, eu e o pastor Pablo, agora nós estaremos fazendo ali a leitura das perguntas no chat, então você já pode ir começando a escrever. Pode ser sobre esse assunto.